Um outro policial militar foi baleado no pescoço durante uma operação na comunidade do Tirol, em Jacarepaguá. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. O soldado morreu no dia do aniversário do filho dele de 10 anos. Hoje de manhã, brabo, né? A família foi ao IML para fazer o reconhecimento do corpo. Jackson Silva. A gente está vendo isso o tempo todo, mas quando chega na nossa casa, a ficha demora a cair, né? Com lágrimas nos olhos, Diogo descreve a dor ao falar da perda do irmão. Fiquei extremamente triste, saber que meu irmão estava protegendo a população. O soldado Caio César Lamas Cordeiro, de 31 anos, foi atingido por um tiro em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Eu não sei se eu estou pronto para ver o corpo do meu irmão. Se eu estou pronto. Ficava com medo dele na polícia, ficava com medo, mas o tempo vai passando, a gente sempre imagina aquele cara que vai vir pro trabalho, vai resolver, vai chegar em casa, vai estar brincando, vai estar fazendo as coisas e nunca imagina que a tragédia dessa pode acontecer com a gente. A rotina do policial começou na manhã do último domingo na comunidade do Tirol, na freguesia. A tropa foi checar uma informação sobre criminosos que estariam se reunindo na rua. Os bandidos atacaram. Caio foi baleado. Ele chegou a ser socorrido em um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Amava o que fazia, começou a lutar, estava fazendo MMA, divulgou uma luta que ia acontecer agora por esse dia 20 e pouco, ele divulgou que ele ia lutar de novo. O PM morreu no dia do aniversário de 10 anos do filho. O que mais dói foi ter visto lá a mensagem dele lá, de madrugada lá, dando os parabéns pro meu sobrinho lá, aniversário dele. Isso é o que mais dói, pô. É o que eu falei ali, pô, pessoal, se eu conheço meu irmão, ele já tinha planejado tudo, já tinha planejado festa, já tinha planejado churrasco, já tinha planejado presente. A dor aumentou ainda mais na hora de falar com a mãe do policial militar. Ela chegou a ser medicada, mas quando soube da morte de Caio César, entrou em desespero. A gente optou por levá-lo no hospital. Passou pelo médico, tomou um calmante e depois disso a gente se reuniu lá no hospital para dar notícia, porque o coração a mãe não aguenta isso. Na última terça-feira, o sargento do BOPE, Ângelo Azevedo, morreu após ser baleado na cabeça durante uma operação no Batom Murcho, no complexo da Praça Seca, que também fica em Jacarepaguá. Desde o início do ano, 59 agentes de segurança pública foram mortos no Rio. Foram 40 policiais militares e 5 agentes da Polícia Civil. Caio realizou o sonho de ser policial militar, mas a família não queria por causa da violência no estado. Ele deixa a esposa e 2 filhos. Conversei com ele quando ele entrou para a polícia, ele tem 5 anos de polícia militar. E a gente não queria que ele entrasse para a polícia militar. E a última conversa que eu tive com ele, as palavras que ele falou foi o seguinte: eu fico tranquilo em saber que se eu partir, eu vou deixar algo para meus filhos e para minha esposa. Era um cara que estava o tempo todo para a família. É uma dor tão grande ouvir o irmão em todo o contexto da história. E você, como policial, deve bater diferente. Porque assim, ninguém presta concurso para morrer. Você é policial e você tem um filho de 10 anos. Sim. Que é o Gabriel. E aí ontem, ao saber dessa história, e hoje vendo e ouvindo agora o Diogo, não tem cabimento. Não tem cabimento a gente achar que o policial do Rio de Janeiro, ele é um soldado de guerra. A realidade é de guerra. Mas a gente não pode enfrentar isso para homens que deixa um filho em casa, que faz uma postagem e que está planejando o dia do filho dele, do aniversário do nascimento, o dia mais feliz da vida dele, há 10 anos, se torna um marco da década da morte do pai. Eu vou ao vivo com o Jackson Silva, que está ao lado do Diogo, que está sendo muito forte. Primeiro que a gente está falando de um contexto muito doloroso, que é a inversão da vida, de ter que contar para uma mãe. E também da gente estar falando de uma história num contexto absurdo, de um cenário de guerra, e de ter um filho fazendo aniversário
no dia que o pai é morto por criminosos covardes, em algo que a gente, infelizmente, mostra. E as pessoas acham que ser policial no Rio de Janeiro é como se você topasse uma condição de poder morrer cedo. Não existe isso. Não pode ser isso. Quem tem que topar, e ou é cadeia ou cana, ou é morte, é o vagabundo. A gente está falando do lado certo da história. A gente está falando do lado da defesa e do escudo da sociedade, que são as instituições policiais. É difícil. Boa tarde para você, Jackson. Olá, Isabelle Benito. A gente começa segunda-feira com mais uma morte de um policial militar no Rio de Janeiro, vítima dessa violência. Só contando a história para quem está assistindo a SBT Rio, ele fazia a rotina dele, o trabalho dele, foi até essa comunidade do Tirol para checar informações sobre traficantes que estavam no meio da rua. Lembrando que essa comunidade é numa área nobre de Jacarepaguá, Isabelle. Lamentavelmente, os traficantes começaram a exibir armamentos pesados naquela região e os moradores estão em pânico. A mãe dele, antes de falar com ela, foi ao hospital, tá, para tentar amenizar a situação, e depois, quando falaram com ela, ela entrou em desespero. Vamos então falar com o Diogo, que está ao meu lado. Diogo, infelizmente, mais uma vítima da violência, tá? A gente fica imaginando a dor e o desespero de vocês, mas virou uma rotina. Infelizmente, mais um policial vítima dessa rotina no Rio de Janeiro. Boa tarde a todos, boa tarde, Isabela. Eu acho que tudo se resume ao que foi falado anteriormente. O policial militar, ele não faz prova para ser morto. Ele faz prova para estar empregado, para estar dando sustento à sua família. E o que não pode acontecer no Rio de Janeiro, é o que está acontecendo, é isso ser taxado como algo normal. Eu acabei de ter a notícia agora que teve mais um policial que foi morto. E recentemente teve outro que foi morto. Então é algo que a gente tem que taxar como que é anormal. Não pode entrar isso como uma rotina. Foi só mais um policial, porque como hoje chegou na minha família, eu sei que hoje de manhã chegou na família de outro e amanhã vai chegar na família de outro. Então é algo que não pode ser taxado como normal. Isabelle, antes de falar com o Diogo, vou passar informações aqui. Primeiro, só para retificar, tá? Os traficantes são do complexo do Lins e do complexo de Manguinhos. São traficantes que se reuniram, retiraram a milícia daquela região e começaram a dominar aquele território. Já temos informações sobre os bandidos que teriam atacado a tropa ontem. O chefe de lá, Isabelle, foi identificado como Jonathan dos Santos Muniz. Ele também aparece nas redes sociais com armas, com drogas, também exibindo ali o armamento pesado. Além dele, também tem o outro traficante, Luiz Fernando de Souza Batista, mais conhecido como Liril. São bandidos acusados de atacar a tropa ontem pela manhã, que acabou na morte do Caio. Infelizmente, mais uma vítima, mas a polícia já identificou esses bandidos. O que vocês querem agora é a justiça. O que a gente quer agora é justiça. A minha família e eu, a gente não traz nenhuma mágoa da Corporação Polícia Militar, porque a gente sabe que eles prestam um excelente trabalho. É exatamente o que a Isabelle falou, falta um respaldo do Estado. Falta gerar uma guerra, já que estamos em guerra, vamos gerar uma guerra que os dois lados possam atirar. E eu falei mais cedo que hoje a gente vive uma guerra que só um lado pode atirar. O meu irmão, um tempo atrás, eu conversei com ele há uns 20 dias atrás, e a gente comentou sobre isso. Se ele tivesse acertado uma vítima da sociedade dessa, certamente estaria respondendo ou podendo até ser expulso. Mas agora que ele é a vítima, a gente não vê esse respaldo do Estado, entendeu? Isabelle Benito, o jogo está à sua disposição. Eu estou vendo até as imagens da identificação. Primeiro que a comunidade do Tirol fica bem na subida da Jacarepaguá ali, entendeu? Então, assim, a gente, mesmo que fosse uma comunidade com frequente tiroteio, mas você tem ali uma comunidade que a gente quer um termômetro dessa cidade. O SBT Rio é um termômetro dessa cidade. Não sou eu sou a porta-voz, porque apresento ele há muito tempo. A gente não vê muita coisa na comunidade do Tirol. Você não vê. Então você vê e checar uma informação, foi recebido a tiro, é morto. Agora, um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, que quando se tem identificação do criminoso, do vagabundo, mesmo com pistola, tem uma delas que você já vê o cara na delegacia, é uma foto de delegacia. É uma pessoa que já foi presa pela polícia, que se tivesse ficado agarrada, o irmão do Diogo estava vivo, comemorando o aniversário do filho, Bárcia. É claro, isso é óbvio, né? Enquanto nós não tivermos leis, né, que sejam minimamente eficientes,
Vão continuar acontecendo tragédias até como alguém essa. morrer, Claro, seja policial, seja quem for. E pode morrer, Isabelle, e vai continuar acontecendo, porque eles apostam na impunidade. Eu queria mandar uma mensagem pro Diogo, né, que é o irmão, e pro Caio, que é o filho que faz aniversário. O teu pai morreu como herói, Isabelle, porque a informação é que bandidos estavam reunidos numa comunidade do Tirol para invadir uma comunidade. Quer dizer, ele sabia que bandidos estavam reunidos, fortemente armados. Para matar os outros. Só quem bota a mão ali é quem é herói, né? Quem faz concurso para a polícia não faz concurso para morrer, faz concurso para defender a sociedade. E o seu pai, Caio, foi lá no Tirol para defender a sociedade. Caio é a vítima, é o PM. É o filho. É o filho de 10 anos. Como chama o filho de 10 anos? É Caio? Eu vi na postagem Foi? dele. É Cauã. Cauã, ele é o Caio. Perdão. Cauã e Manoele. Manuela. Perdão. O pai de vocês é um herói, porque quem bota a mão nessa cumbuca é só um herói, exatamente, né? É só quem coragem, realmente tem coragem para defender a sociedade. Teu pai morreu como um herói, né? Queria que a gente vivesse numa sociedade justa, que reconhecesse ele como um herói, assim como outros se foram como heróis. É isso, até aqui porque eu acho importante, como policial e como delegado, o Cauã ter isso em registro, porque a maior dor impossível é devolver que é o pai de volta, você ter isso no dia do aniversário do filho, para a gente fazer o registro aqui. Diogo, obrigada. Que missão, mas você tem uma missão muito maior agora. É difícil mesmo. Jackson Silva, obrigada pelas informações, que a gente continua cobrando, fazendo o nosso papel aqui. Jackson, cadê você? Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. O corpo do policial Caio Lamas, de 31 anos, continua aqui no ML. Ainda não há previsão para o enterro dele, só falando que ele era lotado no batalhão de Jacarepaguá, estava há 4 anos na corporação, e o coronel do batalhão de Jacarepaguá, o Eduardo Lopes, esteve aqui e prestou solidariedade à família. Mais cedo falamos sobre os traficantes dessa comunidade de Tirol, que fica na freguesia, na Era Nobre de Jacarepaguá. Só lembrando que ali era uma rua normal, quando a milícia tomou conta e depois veio o tráfico de drogas e tomou aquele território. Os traficantes, que a Polícia Civil já identificou o nome deles, Jonathan dos Santos Muniz e o outro comparsa dele, Luiz Fernando de Souza Batista. Só lembrando, Isabel, que esses traficantes são do Comando Vermelho, dos complexos de Manguinhos, complexo do Lins e também do Morro da Formiga, Isabelle Benito. Ah, que legal, Bárcia. A milícia foi lá, provavelmente na época, sob pretexto de trazer segurança, abriu caminho para vagabundagem. Ai, que beleza, pro Comando Vermelho. Tira como agora? Na verdade, isso tudo é reflexo da guerra histórica ali na Praça Seca, ali, né? Jacarepaguá, Batomuxo. Dominando território, aumentando território. Há bastante tempo, o Comando Vermelho ali, ele ganhou não só o Complexo do Lins, mas a própria Cidade de Deus, né, oferece apoio ali pro Comando Vermelho nessa guerra, né? Então, muitas vezes, quando se faz operação na Praça Seca, né, se tem que ocupar essas comunidades. Então, enfim, é uma tragédia anunciada. E eu vou repetir aqui, né, Isabelle? Imagina essa notícia, né? Grupo de criminosos se reúne para invadir uma comunidade, quer dizer, estão extremamente armados. Você fica sabendo, né? E você vai cumprir teu papel. Vai cumprir o seu papel. Então, no dia do aniversário do teu filho. Então, isso é para herói, né? Isso é para herói. Uma vez eu vi um policial morto nos Estados Unidos, a comoção da sociedade lá, tratando como herói. Imagina. Cauã, eu esqueci o nome da outra filha deles. O seu Manoele. pai... Manoele. O seu pai era um herói e morreu como um herói. Jackson, você tem mais uma informação? Diga. Isabelle, eu falei com a população de lá, eles falaram o seguinte, que ali tem muito assalto de carros e de celulares também. Então eles pediram para botar uma cabine da Polícia Militar perto ali da comunidade do Tirol. É uma forma de apaziguar esse assalto na região. Então, se for possível, colocar uma cabine blindada ali na comunidade do Tirol. Esse é o pedido da população dali, da freguesia. Isabelle. Obrigada, Jackson, pelas informações aí, trazendo as informações. Está liberado, meu amigo. 12h41.